Bom, se alguém falasse que o futuro das relações internacionais do Brasil, ou, tipo, o peso de negociações de tratados nucleares, estivesse nas mãos de pessoas que passam o fim de semana fazendo maratona de RuPaul's Drag Race, Nossa, iam achar que é piada. exato, iam achar que é uma brincadeira, porque a imagem tradicional que a gente tem do Itamaraty e dos diplomatas em geral é de uma formalidade quase engessada, né? É, uma percepção muito enraizada na nossa cultura. Tem aquele mito do diplomata aristocrata, aquele cara isolado numa torre de marfim que só respira alta literatura europeia e geopolítica o dia inteiro. E bebe chá com um mindinho levantado, eu imagino. Pois é. Só que isso ignora totalmente a necessidade de oxigenação, de uma conexão real com o mundo, sabe? E é exatamente essa quebra de expectativa que a gente vai explorar hoje. Nós vamos fazer um mergulho profundo no material da turma aprovada no famigerado PraCD, o concurso de admissão à carreira de diplomata do ano de 2019. Essa é a galera que entrou no Instituto Rio Branco, que é a única porta de entrada para a diplomacia no Brasil entre 2020 e 2021. Isso. E o nosso objetivo não é só olhar para a quantidade absurda de coisas que eles estudam. A nossa missão aqui é desvendar a mente e a alma dessas pessoas usando um documento muito específico que eles mesmos criaram. Que é o famoso Guia de Aprovados. E olha, o guia dessa turma ganhou um título que já diz muita coisa: A Esperança Equilibrista. Tá, vamos desempacotar isso porque eu confesso que fiquei preso nesse título. Eu vi que tem uma tradição, né? As turmas anteriores davam os nomes de animais super bem-humorados para os guias. Sim, é tipo um mecanismo de defesa contra o estresse brutal da prova. A gente já teve o filhote de gnu, o calango lumbreira, o texugo melívoro. Nomes geniais, inclusive. Mas a escolha da turma de 2019 tem uma carga dramática muito diferente. A capa tem aquele inseto, o popular esperança, a tetigônia viridíssima, se equilibrando numa corda bamba bem fininha. O que é fascinante aqui é que eles mantiveram a tradição do animalzinho, mas a escolha visual fugiu da simples piada. Eles tocaram numa ferida muito profunda daquele momento histórico. A pandemia, claro. Exatamente. O concurso já é um dos mais longos e difíceis do país. Agora, imagina tentar memorizar tratados de direito internacional no auge da pandemia de Covid-19. O guia relata como a rotina de estudo se misturou com luto, com incerteza, com perda de parentes. Nossa, o que dá um sentido totalmente novo para a referência musical que é bem clara. A Esperança Equilibrista puxa direto para a música do Aldir Blanc e do João Bosco. Aquele hino na voz deles, Regina. Aham. A ideia de que a esperança é uma equilibrista que sabe que o show de todo artista tem que continuar, mesmo se ela se machucar na corda. Porque estudar para o KCD nessas condições não é, sei lá, correr uma maratona. Não mesmo. Uma maratona tem um percurso previsível. Você sabe onde é a linha de chegada. É. Para o KCD parece muito mais que você está tentando atravessar o Grand Canyon andando num cabo de aço, sem rede, de olhos vendados e com um vento absurdo batendo. E esses ventos são as mudanças de edital, as crises globais e, no caso deles, o colapso da saúde ao redor do mundo. A inteligência emocional para não despencar dessa corda é surreal. E isso já começa a quebrar o tal mito da máquina fria, né? Com certeza. O Instituto Rio Branco não quer robôs que só decoram a Convenção de Viena. A resiliência que eles procuram vem de uma conexão muito humana, de entender o tecido social brasileiro. O que nos leva ao perfil dessa turma. Porque, olha, a maioria ainda vem dos cursos que a gente espera. Tipo, 9 pessoas de Relações Internacionais e 8 do Direito. Mas tem gente do jornalismo, da gestão de políticas públicas. É uma diversidade de formação que já oxigena o grupo. Mas espera aí, o que me fez repensar tudo foram os gostos de cultura pop deles. Então eles não passam o fim de semana inteiro lendo enciclopédias em latim. Definitivamente não. O guia mostra os gostos pessoais deles de um jeito muito cru, muito retrato de uma geração. Eles viam RuPaul's Drag Race, maratonas de Star Wars, Senhor dos Anéis. E a trilha sonora, então, Pearl Jam tocando junto com o Não Identificado, da Gal Costa. E muito Los Hermanos, né? A música O Vencedor virou meio que um hino de resistência contra a ansiedade para os candidatos. Mas vem cá, sendo bem pragmático. Saber a cronologia de Star Wars
Ou ver reality de drag queen ajuda de verdade alguém a sentar na ONU e debater sanção comercial? Se a gente conectar isso ao panorama geral, a resposta é um sonoro sim. Pode parecer paradoxal, mas a diplomacia moderna exige uma leitura da sociedade. Como assim? No Guia da Turma de 2015, ele já debatia um autor chamado Lúcio Cardoso, que falava que a diplomacia precisa refletir o espírito brasileiro. Um diplomata hoje não pode ser alienado dos fenômenos culturais de massa. Entendi. Porque se ele não entende o que o brasileiro comum consome ou sente, ele vira um burocrata oco. Ele fica incapaz de representar o país com autenticidade. Ouvir Gal Costa ou entender as angústias de uma letra de rock alternativo dá um estofo emocional que nenhum livro de economia política vai te dar. Faz muito sentido e dá um certo alívio para quem nos acompanha, né? Saber que quem assina nossos acordos lá fora também sofre maratonando série e precisa relaxar na sexta-noite. Total. Eles são humanos antes de serem representantes de Estado. Só que aí a gente vira a página do guia e chega no núcleo intelectual da prova. E, nossa, o susto é grande. A prova não está mais fácil só porque eles ouvem pop. A prova discursiva de língua portuguesa de 2019 valia 60 pontos. E a média deles foi 56,28. Um nível de excelência absurdo. E isso prova que o fato de eles serem super conectados com a cultura pop não tira em nada o rigor técnico deles. A gramática e a argumentação precisam beirar a perfeição. E a questão que a banca cobrou, olha, a minha cabeça deu um nó. Não pediram para explicar a balança comercial. A banca exigiu que o candidato combinasse duas metáforas literárias dificílimas. Foi um desafio de abstração gigante. Muito. De um lado, o título do livro do embaixador Alberto da Costa e Silva, Um Rio Chamado Atlântico. E do outro, o título do conto famoso do Guimarães Rosa, A Terceira Margem do Rio. E eles tinham 70 linhas, sob uma pressão de tempo enorme, para usar esses dois conceitos literários e explicar o que seria a terceira margem do Atlântico Sul. Como é que alguém funde geopolítica africana com modernismo brasileiro desse jeito? É genial, mas assustador. A banca foi brilhante, porque isso força o candidato a sair do jargão técnico. Mostra quem realmente tem sensibilidade literária para enxergar a história do Brasil. Tá, então vamos dissecar isso. Começando por essa ideia do Atlântico ser um rio do embaixador Costa e Silva. Porque a palavra oceano normalmente dá uma ideia de distanciamento, né? Um muro de água. Sim, o oceano separa, é intransponível. Mas quando ele troca oceano por rio, ele faz uma revolução de perspectiva. Historicamente, o Atlântico Sul foi o corredor do tráfico de escravizados. Um processo brutal de formação do Brasil. Exato. Mas não foi só um vazio de água. Foi um fluxo contínuo de cultura, pessoas, ancestralidade. Um rio une as duas margens, ele não separa, ele banha os dois lados. Aí é que fica realmente interessante. O oceano deixa de ser um muro e vira tipo a rua principal do bairro. A distância some e o Brasil e a África passam a ser vizinhos conversando pela janela. Perfeito. E é em cima dessa base que a banca joga o Guimarães Rosa. No conto dele, o homem entra na canoa e fica vivendo no meio do rio. Ele não vai nem para uma margem, nem para outra. Só que na natureza, uma terceira margem não existe fisicamente. A água tem lado direito e esquerdo, e o meio é só água fluindo. E aí tá o pulo do gato filosófico. A terceira margem é uma abstração. Ela é uma construção humana. Ela não existe até que a gente invente e construa ativamente. Então, trazendo para a diplomacia, a margem Brasil e a margem África existem no mapa. Mas a terceira margem seria o quê? O próprio diálogo? Exatamente. É a ponte construída pela vontade diplomática. Pensa bem, é tipo conectar dois sistemas operacionais diferentes. Um roda em Mac, o outro em Windows. Eles existem isolados. A terceira margem é a API invisível, o software que a gente tem que programar do zero para eles conversarem. Nossa, essa analogia de sistemas é ótima e bate certinho com o que os candidatos escreveram na prova. O guia traz citações diretas de vários deles. Gente como Luiz Carlos Kepp Nogueira, o Arthur Lomonaco Beltrame, o Luiz Felipe Ionezawa Fernandes. Isso, João Paulo Melo Nacarate, o Tassiano Scheitz Zimmermann, e a coesão deles é fantástica. Mas como eles tangibilizaram isso na prática? Porque teorizar sobre o Guimarães Rosa é lindo, mas a prova é para o Ministério das Relações Exteriores, né? Eles definiram essa terceira margem como
um destino entrelaçado, uma construção baseada em cooperação, paz e desenvolvimento mútuo, e ancoraram em políticas reais. Então, o que tudo isso significa na prática? Quais foram os exemplos que eles deram? Um dos mais citados foi a Zopacas, criada lá em 1986. Ah, a Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul? Essa mesma. Na Guerra Fria, tinha o risco das potências usarem o Atlântico Sul para colocar armas nucleares. O Brasil e os países africanos se juntaram para banir armas nucleares dali. Eles criaram o próprio espaço deles, construíram a terceira margem pela ausência da ameaça nuclear. É brilhante. E além das opacas, Falaram muito da CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, citaram a Agência Brasileira de Cooperação e, de um jeito muito prático, a atuação da Embrapa e da Fiocruz na África. cara, essa parte da Embrapa é fundamental para a gente entender a diplomacia brasileira. Porque, se a gente olhar para o histórico, as potências europeias sempre foram para a África para extrair, no modelo colonial. Uma exploração total. Mas quando o Brasil manda a Embrapa para lá, não é caridade, não é para criar dependência. Não é de cima para baixo. É simétrico. A Embrapa entende de agricultura tropical, que é a mesma realidade deles, transferir essa tecnologia para eles terem segurança alimentar, transforma o oceano de separação em um rio de cooperação. Isso quebra completamente aquela visão eurocêntrica, né? No guia eles falam que teve candidato que criticou ativamente obras tipo O Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Aquele estereótipo terrível de que a África é um lugar estagnado e sombrio. Isso. A terceira margem só funciona se os dois lados se virem como iguais, reconhecendo que o Brasil não existe sem a sua matriz africana. Isso levanta uma questão importante sobre a identidade do nosso diplomata. A verdadeira diplomacia brasileira não é só assinar tratado comercial, é ter a empatia histórica para ser o engenheiro dessa terceira margem. Então a gente volta lá para o começo. A travessia daquela corda bamba do concurso não é só para peneirar os mais fortes. Não é só tortura psicológica, o processo forja a pessoa. Quem passa anos se equilibrando nas incertezas, lidando com pandemia e luto, sai do outro lado transformado. É um amadurecimento absurdo. A turma da Esperança Equilibrista provou que dá para ser humano. Dá para ouvir rock alternativo e maratonar reality show para não enlouquecer. E, no dia seguinte, misturar literatura modernista com diretrizes de cooperação agrícola numa redação impecável. Eles mostram que o rigor técnico não apaga a humanidade. É justamente o lado humano deles que dá vida para a técnica. E isso garante que no futuro eles vão saber manter as pontes de pé, não importa o tamanho da crise mundial. Bom, e para quem está com a gente acompanhando essa reflexão, fica uma provocação que vai muito além do Itamaraty. A diplomacia usa essa terceira margem para transformar um oceano de distância num rio de cooperação, certo? Certo. Hoje, a gente vive num mundo extremamente polarizado. A gente tem oceanos de ideologias separando as pessoas no trabalho, na internet, dentro de casa. E a comunicação está cada vez mais difícil. Cada um na sua margem, gritando sem ponte nenhuma. Pois é. Então a pergunta é, olhando para os abismos da nossa sociedade hoje, onde é que a gente pode ser construtor de pontes? Como a gente pode usar a empatia para pavimentar uma terceira margem nas nossas próprias vidas? Fica aí o convite para essa reflexão.